Hello! Boa noite! Hello, gente beautiful! Que saudade! Oi, Débora! Mariana, Eloá, Mari, Alê. Vou chupar uma balinha aqui, ó, sem açúcar. Sabe quando tá precisando de um trem assim na boca pra tirar o gosto de jornal velho? Tô eu. Tomei muito café hoje, aí acho que fiquei com esse gosto. Boa noite, Marisa, Biazinha. Muita saudade de vocês. Hoje eu vou falar sobre sobre um lance que a gente tá vivendo na quarentena, nós mulheres principalmente, só que não necessariamente a gente, né? Eu quero te chamar a atenção pra isso. Oi, Cami linda, Matuca, boa noite, Lorena, Mari linda. Ó, é o seguinte, eu fiquei pensando muito na gratidão. Ai, não vai dar pra ficar com essa bala, né? Ó, vou ficar com essa boca de ovo aqui. Deixa eu chupar um pouquinho. Tem um povo entrando aí. Boa noite, gente linda. Vou deixar essa balinha aqui, daqui a pouco eu chupo. É o seguinte, fiquei pensando no lance da gratidão. É muito séria essa live, é muito séria, muito séria. É pra dar início de volta a nossas lives. A partir de amanhã a gente já tem live de convidado de novo. E a gente volta com isso, tá bom? Amanhã é autoestima, como que faz pra manter a autoestima nessa crise, tá? A gente vai falar sobre isso amanhã. Na quarta-feira, olha que linda a Camilinda falando. Ainda bem que ativei sua notificação, senão eu ia perder sua live. Parabéns, Cami. Cami é muito linda. Todas vocês são, mas é que ela faz tudo direitinho. Sabe aquela menina aplicada, CDF? É ela. Então ativa também os seus negócios aí. Chefe, boa noite. Temos uns meninos aí na área. Então é o seguinte, o que eu quero falar então? Vamos para o assunto. Eu tava falando da gratidão, porque esses dias agora eu fiquei pensando muito, fiquei meio pra baixo essa semana, né? Por várias questões, já comentei até aqui algumas delas meio bobas, até o resgate da gatinha lá que eu fiz, já falei que fiquei com o maior peso na consciência, porque não consegui resgatar a mãe dela, né? Fiquei com essa paranoia. Mas aí é o seguinte, aí eu comecei a tentar buscar coisas boas que eu tinha na minha vida, ou que pelo menos eu estava vivendo na quarentena, ou que eu não estava vivendo na quarentena, que milhares de pessoas aí estão vivendo. Então eu quero falar um pouco disso com você aqui hoje, que talvez você não tenha noção que tem irmã nossa por aí apanhando e vivenciando abusos psicológicos e físicos por conta da quarentena, muito mais. Talvez você nem tenha se atentado a isso. Eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Sobre quantas coisas tem tanta gente vivendo que não é a doença, que não é o vírus, simplesmente pelo simples fato de ficar no isolamento. Você tinha parado para pensar nisso? Sério, vamos pensar junto. Por favor, a gente precisa pensar sobre isso. Isso vai te dar uma outra visão sobre muitas coisas que às vezes você mesma está reclamando aí na sua casa. Igual eu tava na semana passada. Então eu tava começando a ficar meio gripada, não sei o quê. Aí comecei com a paranoia de me culpar, porque a gata podia ter ficado sem a mãe dela. Aí eu comecei a viajar. Falei, não, cara, eu devo ter muito mais coisa pra agradecer do que pra ficar me lamuriando. Deixa eu começar a pensar. Aí comecei a pensar sobre isso. E aí encontrei várias coisas. Oi, Helena, boa noite, sua linda. Maria também, não cumprimentei. Deixa eu ver aqui quem que chegou. Não sou capricorniana, nunca. Organizada, não. Por favor, vem aqui pra você ver. Quem que falou? Foi justamente quem eu cumprimentei. Boa noite, Rafael. Não sou, gente. Eu sou sagitariano, o trem mais enrolado da vida. Complicadíssima, tudo bagunçado. Nem vou mostrar minha gaveta. Não vou mostrar minha gaveta porque, né? Porque as pessoas esperam que seja uma gaveta arrumada. Não é. Eu mostro depois, outro dia. Mas tem de tudo aqui nessa gaveta. E não tem nada organizado aqui, não. Fica mais um pouquinho que você vai ver a sagitariana já, bem. Então, Marisa, a gente tem mesmo que agradecer sempre. Mas sabe o que eu vou falar, gente? O quanto que aumentou esse número de casos. Eu até anotei aqui, porque eu não estava acreditando na quantidade. Que no Brasil inteiro já aumentou. Ah, Lolo também é sagitário. Que linda. Uma sagitariana entende a outra, não é mesmo? Pois é.
Ai, é um orgulho de ser Sagitário, apesar de ser o signo mais louco, né, do zodíaco, mas a gente é muito feliz, né? Amo Sagitário. Falando nisso, sexta é meu nível agora, depois de... Então você é ariana, nem parece, a ariana não é uma coisa muito louca também, mais brava, assim? Porque o sagitariano, ele é louco, mas na impulsividade da aventura, né, dessa coisa. O ariano, acho que ele é mais bravo que o sagitariano, né? Não sei. Eu não sei falar muito de canceriano. Sagitarianos são emocionalmente organizadas. Bom, vamos pensar que somos, então, né? Então tá. Gente, a história da violência contra a mulher aumentou muito nesse período e eu quero chamar a atenção disso pra vocês. Joelma entrando aí, Fernando, mestre, que vai estar com a gente na live de amanhã, também é sagitariano. Nem lembrava, verdade, lá pro dia 16, né? Por ali. É mesmo, lembrei agora. Então vai estar com a gente na live amanhã. Sou ariana, faço aniversário amanhã. Parabéns, Dai. Se a gente não se falar, parabéns. Eu adoro escorpião. Minhas melhores amigas eram escorpião. Minha mãe, meus 2 irmãos são escorpião. E esse negócio de não perdoa, de não sei o quê, tem um pouco, é meio orgulhoso. Mas é um sagitariano, é um escorpiano, é um signo muito bom, eu gosto. É um louco com muita alegria, exatamente, Fê. A filha do rei também é sagitário, parabéns. Leonina, eu tenho um leonino dentro de casa, socorro, né? Mas é muito bom, é um signo muito bom também. A gente já tá aqui falando de signo, daqui a pouco a gente fala da previsão da semana. Fê, verdade, 15 do coiso. Muitas bênçãos pra você, viu, Dayana? Pra todas as meninas aí de abril, né? Que seja um mês que você vai estar fazendo agora aniversário meio isolada, que sirva de uma coisa diferente pra você poder contar pro resto da sua vida. E não que você pegue isso como drama, tipo assim, porra, que merda, olha só, vou ficar aqui agora sem poder encontrar com as pessoas que eu amo, sem poder ir pra um bar, pra um não sei o quê. Pensa o contrário, fala assim, caraca, que privilégio, muitas pessoas não vão passar por isso e não vão saber como é. E a gente nunca mais vai passar por isso. Você tá podendo passar e mesmo que seja uma coisa diferente, não é ruim, não é de todo mal. Você tá viva, tá cheia de saúde, né? Por mais que você não possa abraçar ninguém agora, não possa ser abraçada, você sabe que tem muitas pessoas que queriam te abraçar. Então é legal você ir pensando isso, porque no aniversário da gente às vezes bate uma badzinha, né? Que eu acho super natural, inclusive. Mas só pra você não se boicotar lá no seu dia, já tô falando algumas coisas aqui porque você é muito merecedora de coisas boas, não vá ficar nunca falando ao contrário disso, hein? Então é o seguinte, quero falar sobre esse lance das mulheres, por quê? Pra trazer pra gente, que às vezes a gente fica aqui reclamando de coisas que a gente nem imaginava, né? Que os outros estão lá passando. Aí, olha só por que me deu esse insight. Eu tava assistindo a live da Paty, que é uma maravilhosa, que eu vou trazer pra vocês aqui também. É a rainha da prosperidade, vocês vão pirar na live com essa mulher maravilhosa. E eu tava assistindo um treino de um vídeo lá que ela falava, e ela falava o seguinte, que ela assistiu uma blogueira lá, não sei das quantas, reclamando agora na quarentena, que ia estragar a unha. Aqui, ó, falando nisso, né? Aqui, ó, cara, essa porcaria destruiu, logo que eu fiz a unha, sei lá, entrou na quarentena, bateu o carimbo, falou assim, ó, decreto, isolamento, essa unha caiu, pá! Eu falei, não acredito, filha da puta. Aí eu tô aqui sem essa unha até hoje e nem tô pensando nisso, faço live, não sei o quê, porque tem coisa muito maior, né? E aí o que essa moça, essa maravilhosa, tava falando? Que essa blogueira aí tava em pânico, tava em choque, porque não tinha ninguém, ela tava meio em depressão, porque não tinha ninguém para ajudar ela no dia a dia, porque são pessoas mal acostumadas, né? Então ela não faz nada, ela não faz a sua própria comida, ela não tira o lixinho do banheiro, ela não faz nada. Então, de repente agora que a empregada dela não pode estar lá e ela não trabalhou essa habilidade, ela nem sabe fazer isso. E outra, ainda que ela saiba, porque todo ser humano dá conta de tirar um lixinho, passar um pano e tal, o cérebro dela não tá preparado para isso, né? Ela foi preparada para ser servida. Então, diz que essas meninas aí estavam tendo esse tipo de problema e tudo mais. Aí eu parei pra pensar nisso, eu falei, gente, verdade. Imagina como que tá sendo desafiador para muitas pessoas. E aí eu comecei a mapear o que pessoas seriam essas que estariam sofrendo coisas que a gente não imagina aqui. Então nós temos essas meninas aí. Quem estiver pensando em alguma coisa, coloca aqui embaixo, fala o que você pensa. Por exemplo, essas meninas que são mal acostumadas pra caramba, que não precisam levantar uma palha,
né? De repente ela tem que fazer a comida dela, ou ela tem que pedir, ela tem que tirar o lixinho, ela tem que lavar essa louça, a unha dela tá sem fazer, o cílio já deve ter caído, os apliques deve estar tudo empendurado lá. E aí, ela vive da beleza, de repente ela só fala de moda. E agora as pessoas não estão falando de moda. Você acha que alguém vai preocupar com moda nesse momento? Então, como que essa pessoa que não trabalhou outros valores dentro dela, como que ela tá se saindo agora na quarentena que ela não tem nem o que dizer? Pense. Então também tem essas coleguinhas aí que estão vivendo esse tipo de coisa. Fiquei pensando também nas mães que não criam os seus filhos no dia a dia, os pais também, né, que joga ou pra avó ou pra uma babá criar, ou na escolinha integral e à noite enfia o menino pra dormir ou no joguinho lá, no laptop, no iPad e vai pro seu celular. Tem esses pais também e essas mães. Como que eles estão tendo agora que lidar com a birra do seu filho, com as necessidades do seu filho, que ele nem ligava durante o dia a dia? Gente, isso é muito sério. Já parou pra pensar? Né? Aqueles relacionamentos que não estavam legais e a sorte era que cada um ia para um canto durante o dia. De repente, agora eles estão tendo que estar na mesma casa. E aí foi quando eu pensei isso, que eu pensei na história das mulheres. Eu falei, caramba, e aquelas mulheres então que os caras já são agressivos, eles vivem um relacionamento abusivo, como que elas estão fazendo? Né? De repente a mulher não tem uma casa da mãe para ir, não tem para onde ir e muitas vezes tem que ir para abrigo. E aí o abrigo tá com toda a restrição do isolamento, como que vai ficar acumulando mulheres lá? Só que não é só aqui no Brasil, não, tá? De repente a gente fica falando, metendo pau no Brasil. O Brasil é uma merda mesmo, olha aí os homens. Meu amor, na França também aumentou. Eu anotei o número para não esquecer. É coisa de 30 e poucos %, quer ver? 32% aumentou o número de casos lá. Olha, é muita coisa. Só que lá, como é primeiro mundo, o governo disponibiliza, ou vai disponibilizar, não sei se já disponibilizou, não acompanhei muito isso aí. Eu li por alto para poder falar aqui para vocês. O governo disponibiliza quartos em hotéis para essas mulheres. Chiquitíssimo, né? Ainda que seja um hotelzinho de quinta, muito melhor do que ficar em abrigo, enfuncada lá, como é aqui no Brasil. Mas graças a Deus, Malemar ainda tem, né? Então, eu fiquei pensando nisso. No Rio de Janeiro, o lugar que já aumentou 50% as notificações já, comparado ao mês anterior. Então, é muito caso de agressão, de relacionamento, onde está havendo ali uma violência doméstica. E não é só contra as mulheres, as mais velhas, as adultas, as meninas, as filhas também estão vivendo. Inclusive, que eu li numa reportagem, falando que elas estavam vivendo a imposição também de fazer serviços de casa. Elas estavam sendo mais exploradas do que eram antes, porque antes elas ainda iam para uma escola, ia para uma dança, ia para casa de uma amiga, ia para não sei aonde, nem encontrava esse pai, mas agora ela e a mãe estão ali sendo massacradas muito mais. É coisa que não chega na minha porta. Chega na sua? Sério, você tem uma vizinha que está vivendo isso? Eu não tenho, não é a minha realidade. Apesar de eu ter vivido muito em relacionamentos abusivos, mas nem chega aos pés desse tipo de relacionamento que eu tô falando, de pessoas que estão em situação mesmo crítica, que não tem pra onde ir, que não tem dinheiro, gente da comunidade mesmo, né? Eu acho que para essas pessoas é 10 mil vezes pior do que pra rica que vive num relacionamento abusivo, né? Quando a gente é rico e a gente vive qualquer merda, é muito mais fácil passar pela merda do que quando se é pobre, isso é fato, né? Então nem vamos comparar esse tipo de coisa. Eu quero falar mesmo de quem não tem como fazer. E de quem tem como fazer, se por exemplo você é uma Mary Linda que vive isso aqui, você pode denunciar. A denúncia ela é anônima lá no 180. Você pode denunciar a sua vizinha, você pode denunciar o seu caso mesmo e ir buscando ali, você pode pedir apoio para essas pessoas. Não deixe de falar, não deixe. E eu lendo isso tudo, fiquei lembrando, revivendo, né, do abuso que eu vivi na idade que eu só tinha 12 anos e eu denunciei na mesma hora. Uma loucura, né? Eu fiquei pensando isso, falei, corajosa essa menina, né? Eu nem pensei, cara, eu fui atrás na hora de uma polícia e pedi pra chamar minha família, pedi pra avisar a polícia também, eu só tinha 12 anos. Então, a gente tem que realmente fazer, né? Não ter o medo do que vai acontecer depois, porque é muito pior deixar acontecer, né? Então, fiquei pensando muito nessas mulheres e fiquei com muito mais gratidão pela minha vida, muito mais pela minha vida, por tudo que eu vivo.
E queria trazer isso para você também, para que você tivesse essa consciência agora de que tá ruim, mas poderia ser pior. Sério, não é se contentando com a desgraça alheia. Não, porque eu odeio esse tipo de coisa, né? Ah, você tá gorda, mas fulana lá tá triplicada, tá com obesidade mórbida. E daí? Né? Eu quero então, por isso então eu vou ficar feliz porque ela tá fodida lá e eu também? Não. Eu não quero que ninguém esteja sofrendo um determinado mal. Eu quero que todo mundo fique bem. Mas quando você pensa que poderia ser você e poderia, porque poderia, demais que poderia, né? Esse tipo de coisa não se escolhe. É lógico que quem nasce numa favela tem muito mais, tá muito mais suscetível do que a menina que vai estudar em colégios de riquinho, que os caras são muito mais orientados e educados e a chance é muito maior, né? Mas acontece, né? Então eu queria te falar isso. Inclusive eu vim até sem querer, eu juro por Deus, eu percebi a hora que eu estava aqui já falando que eu tô com uma camisa escrita obrigado, que é a camisa do Desafio Seja Plena. Obrigada, Deus. É isso aí. Se a gente não tiver uma fé, não tiver onde se apegar nesse tipo de situação, a gente surta mesmo. Muito que surta. E é super normal também. Não é que a gente veio com problema, não. É porque realmente a gente tem cérebro e a mente faz esse tipo de coisa. Você tem que ter alguma coisa para se apegar. Se você não tem uma fé, uma crença de religião, ou de Deus, ou de qualquer outra coisa, de Buda, sei lá, todos os nomes aí que existam para designar isso, eu queria te falar que tenha fé em você mesma. Acredite em você, que realmente você vai conseguir, ainda que aconteça a maior desgraceira no mundo inteiro, você tem tudo aí dentro de você, você é hiper abençoada, abençoado, para terminar essa quarentena e conseguir fazer o que você quiser da sua vida. De verdade, ainda que esteja tudo caos, se você conseguir pensar que você tem o poder para quando terminar tudo isso, se reerguer, porque tudo sempre deu certo para você, porque você é do bem, porque você é abençoada, porque você não faz nada de mal para ninguém, não deseja o mal para ninguém. Então você sabe. E outra, você tem a força dentro de você, porque você já realizou coisas boas na sua vida, né? Se você não sabe quais são, não fez o exercício que eu mandei na live passada. Tudo bem que a live passada já tem uma semana, mas era para vocês já terem falado sobre isso aqui. Inclusive, algumas meninas falaram, né? Eu respondi bastante gente nesses dias em que eu não fiz live. Então, se eu não respondi você, provavelmente é porque eu não cheguei lá na sua, tá? Eu vou chegar lá. Então, isso. Eu vim te trazer essa consciência de que você tá sofrendo, mas tem pessoas sofrendo coisas que você nem imaginava. E talvez você até diga pra mim aqui coisas que eu nem imaginava também. Vamos ler? De repente vocês escreveram, né? Deixa eu cumprimentar o resto das meninas. A Joana falou uma coisa muito interessante aqui. Briga de marido e mulher, mete a colher, sim. Às vezes a gente tem medo, né, de denunciar alguma coisa que tá vendo no vizinho. Ai, toda vez que eu beber água, bebe também, por favor, tá? Pra você até respirar. Eu tô aprendendo uma série de respirações que eu vou ensinar pra vocês. Comecei hoje, deixa eu ficar craque. Eu preciso só de uma semana. Talvez nem isso, mas eu vou ensinar pra vocês que é maravilhosa. Foi o Igor que me ensinou, me apresentou o vídeo do cara e eu alucinei. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui pra vocês falarem. Deixa aqui a prancheta. E aí é muito, muito, muito poderosa essa respiração. E aí você entra mais em contato com você mesma e tudo. Então eu vou praticar mais um pouquinho pra eu poder ensinar pra vocês. Aí eu vou fazer aquela live. Eu tava pensando até em gravar um vídeo, porque fica mais fácil, igual ele fez. Só que o dele é em inglês. E aí eu faço pra vocês em português, entendeu? Vou pensar aqui em como fazer. O problema é que eu gravo os vídeos, já falei, né? Eles ficam sem edição. Fica tudo parado aqui, porque eu não consigo editar. O Igor tá ocupado mais que tudo. As pessoas que eu conheço também não estão podendo fazer isso no momento. E aí o trem vai ficando aqui. Mas a gente já, mais hora, menos hora, consegue isso. Hoje umas Mary lindas perguntaram, até gravei vídeo pra elas, perguntaram quando que vai sair o Desafio Seja Plena. E eu falei pra elas assim, olha, eu nem vou mais falar data, porque a gente fica se frustrando, né? Eu simplesmente vou lançar. A hora que você vê, ele já tá aí no seu e-mail, ele já tá aí. Pra ele chegar no seu e-mail, você precisa baixar o meu e-book, tá? Pra quem não baixou, ele tá no link da minha bio. Você baixa gratuito e aí você fica recebendo os e-mails. Pelos e-mails eu vou avisar com um valor melhor pra quem se inscrever no desafio antes.
E só que eu também tô agora produzindo uma outra coisa junto com o Michel, aquele coach que vocês adoraram a live com ele. E justamente para ajudar vocês nessa quarentena. Então a gente vai resolver isso aí em 2 dias no máximo, tá? E aí logo depois o desafio já vem para deixar vocês aí calminha com um acompanhamento para ou eliminar o que você adquiriu nesses dias de quarentena, né? Porque eu tô contando que a quarentena vai acabar rápido. Tô super contando. Eu tô com muita fé de que tudo vai dar certo. Eu não sei de onde que sai essa minha fé, só pode ser de Deus falando comigo. Tipo assim, ó, fica tranquila. Cada vez que eu abro a Bíblia, é tanta mensagem boa que vem, que isso só pode ser Deus, né? O capeta não faz essas coisas. Ele manda medo, ele manda gente pra ficar falando merda no seu ouvido, ele manda insegurança, ele manda outras coisas. Deus não, Deus manda a certeza de que tudo vai ficar bem. Então, se você tá aqui nessa live agora, pode crer que você precisava também ouvir isso. Muitas vezes a gente fica desacreditada e dá mais ansiedade, né? Quando a gente tem incerteza, eu tava falando isso hoje com uma menina que mora nos Estados Unidos, uma Mary linda. Ah, eu nem postei isso pra vocês, até esqueci de perguntar pra ela se poderia postar, mas ela fala assim na mensagem, que lá nos Estados Unidos tá muito difícil, eles recebem por hora. Então você imagina, você trabalha num lugar, numa pizzaria, numa padaria, sei lá onde, você é garçonete, ou você é sei lá o quê. E aí você precisa receber, mas você não tá indo trabalhar, você não tem o 13º, você não tem férias, você não tem as coisas. É diferente o sistema deles lá. E aí ela tava falando da insegurança, o medo que tá dando lá, né? E aí a ansiedade, a incerteza gera o quê? Mais ansiedade, né? E aí a gente ansiosa, quando a gente tem um lance com a comida, a gente faz o quê? Bebe? Não, a gente come, né? Então aí é que vocês têm que ficar muito atentas mesmo, assim. Não é fácil a gente atravessar esses períodos, não é mesmo. Mas se a gente tiver essa certeza de que o planeta tá passando por uma provação, os humanos precisavam disso, gente. Vocês acham que não? Para pensar, a China, por agora, pelo menos durante essa coisa, eu não sei se isso vai perdurar depois que a Covid-19 acabou e estamos livres. Não sei se vai perdurar, mas a China já proibiu o consumo de gato e cachorro. Olha que avanço! Você queria saber que um humano igual você está consumindo, está comendo, matando cachorro e gato? Então são coisas que a humanidade precisava passar, sabe? Esses grandes empresários gananciosos que comem dinheiro, mija, caga, dorme dinheiro, o cara só pensa nisso, ele tá tendo que repensar alguma coisa aí na vida dele. Então isso tá servindo para muita gente, até a pessoa mais evoluída que vive lá dentro do monastério, lá rezando e mandando energia boa pro mundo inteiro, até essa pessoa tá vivenciando alguma coisa ali dentro dela que ela precisava. A gente nunca mais vai ser as mesmas pessoas depois dessa quarentena. Então não fica praguejando, não fica achando que vai desgraçar tudo. Se você for uma pessoa boa, nunca fez mal pra ninguém, né? Tem uma família boa, só tem pensamentos bons sobre você, pra você pelo menos, né? Porque às vezes a gente se culpa um pouco, a gente se critica, eu não tô falando disso não. Eu tô falando de você desejar o bem pra humanidade, né? Quer o seu bem, o bem de todo mundo e tudo mais. Pode ter certeza que vai dar tudo certo pra você. Com certeza, porque eu acho que quem tem que ficar com medo, porque eu fico pensando muito naquela história da separação do joio e do trigo, sabe? Eu nem sou uma fanática, eu não sei nada da Bíblia, sou super leiga nessas coisas, mas eu gosto de abrir a Bíblia, porque foi minha mãe que me deu essa biblinha, e ela sempre fala alguma coisa pra mim que eu preciso ouvir. E às vezes ela me puxa muito a orelha também. E aí nessa, eu acredito que exista isso, realmente, que tá acontecendo tudo isso para que a gente acorde. Entende? O mundo precisava dar essa respirada. Os rios, o planeta está agradecendo. Os rios estão mais limpos, o ar está menos poluído, os animais estão sendo beneficiados. Apesar de que a classe pobre de espírito está se desfazendo dos seus animais, né? Com medo e etc., jogando seus animais fora, ou até por medo, né, do financeiro, aí a pessoa não consegue alimentar nem ela, nem a família, ela tá botando o animalzinho dela pra fora. O que é horrível, né, da gente pensar, pelo amor de Deus, se eu for passar fome, já falei pro meu menino, vocês vão passar fome junto com mamãe, porque, e eles comem patê, meu amor, não pode acabar o patê do mundo, não, patê Whiskas, não pode ser aquele mequetrefe, tem que ser Whiskas.
Olha a merda que eu coloquei nos meus animais. Meus gatos só, os cachorros não tem essa paranoia não, eles comem até pedra. Mas os gatos são frescos. Então isso, ainda tem isso, né, que eu fiquei pensando, eu falei, as frescuras que a gente adquire e que num momento desse a gente não pode manter. Quando eu tive depressão, sabe uma coisa que me fez lembrar aqui, que eu pensei esses dias? Eu tive depressão e eu tomava remédios que não podia faltar. Se eu ficasse um dia sem tomar um daqueles remédios, parecia que eu ia morrer. Quem toma tarja preta aqui sabe do que eu tô falando. E aí, esse era um dos meus medos. Sabia, juro por Deus, quem viveu comigo naquela época sabe. Eu falava assim, sabe o que eu não aguento ser dependente de remédios? Se um dia tiver um treco no mundo e não puder mais fabricar aquilo ali, eu sou a primeira a morrer. Eu pensava isso. Porque quando você fica sem tomar esse tipo de remédio, a sensação que você tem é de quase morte mesmo. Se você lê a bula, você pira, né? Ele tem até indução ao suicídio. Você já tá tomando para não se suicidar, mas lá na bula tá escrito que pode dar indução ao suicídio. Ó, a loucura. Então, a gente fica escrava dessas coisas, né? Então, eu tomo, por exemplo, um troço pra tireoide, que eu não posso deixar de tomar. Eu tô em pânico aqui. Eu tô com a caixinha cheia ali, o negócio, que é manipulado. E aí? Eu vou ter que arrumar uma farmácia que esteja trabalhando. Aí, se eu fico pensando, meu Deus, e se eu não achar uma farmácia, como que eu vou ficar sem meu remédio? Já começa a dar batedeira. Aí, esse negócio já gera uma ansiedade. Aí, essa ansiedade, ela pode criar até uma síndrome do pânico. Eu tava lendo umas coisas sobre do Augusto Cury, sobre depressão, ansiedade, e aí falando que essa ansiedade em excesso, dessa preocupação, dessa coisa que a gente vai criando, ela pode gerar um pânico na pessoa. E aí acontece o que acontece, por exemplo, com esses homens que já são agressivos, que nesses momentos de estresse, basta uma situação desafiadora para fazer com que esse homem acione o gatilho e queira beber mais, por exemplo, e fique mais agressivo com essa filha, com essa mãe, que foi o que a gente estava falando lá no início da live, né? Então, a mesma coisa aqui é a gente. Deixa eu ler o que a gente estava falando aqui, que eu já até mudei o assunto. A gente estava falando de briga de marido e mulher. Mete a colher, não é isso? E mete mesmo. A gente não pode ficar com medo, né? Porque realmente a gente pode ajudar. E seja o que Deus quiser. Se ela ficar com raiva depois da gente, a gente, né, que seja. Vai ser maravilhoso o seu dia, Dai. Ainda tô lá na Daiane, gente. Camila, o nível da Camila é na sexta, na quarentena e na sexta santa. Ai, que linda. Só agradecer, exatamente. Me inspiro. Olha, linda, Érica. Me inspiro muito em você. Consegui perder 10 quilos depois que te conheci. Eu quero te pegar e te amar. Te socar de amor, cara. Por quê? Vocês não me mandam esses depoimentos lá no direct. Eu acho lindo. Eu gosto de printar. Aí eu coloco tudo numa pastinha e guardo vocês lá. Então, Érica, filha do rei, maravilhosa, que linda, parabéns, de verdade. Eu tenho minha participação, mas o mérito com certeza é todo seu, porque foi você que foi lá e fez, né? Não adianta nada você assistir minha live todos os dias, você comprar o desafio, você fazer uma mentoria comigo, se você não for lá e fazer. Eu tava pensando sobre a motivação hoje, né? Eu voltei a ficar motivada no sábado, eu acordei e falei, eu vou fazer o meu dia ser diferente. Porque eu tava muito pra baixo, aí eu deixei a gripe chegar, aí eu comi pra caramba, né? Porque contribui pra você ficar pra baixo. Você fala, nossa, que droga, pra que comer? Não treinei. Então, tudo tava contribuindo. Eu falei, vou fazer diferente. Então, a motivação é justamente você se mover pra ação. Então, eu posso ser a motivação da Érica, mas se ela não for lá, a inspiração da Érica, mas se ela não for a sua própria motivação e se mover para ir lá e agir, vai ficar só no conhecimento. E para o cérebro formar um hábito, o que ele precisa? Conhecimento, prática e repetição. Então, conhecimento, toda vez que você vem aqui e escuta alguma coisa que você não sabia, você está aprendendo. Se você praticar e repetir, aquilo vai se tornar um hábito na sua vida. Só que você precisa fazer. Então, Érica, muito linda, parabéns, foi lá e fez. Mari, preciso tanto da sua ajuda. Joelma, sua linda, um beijo. Me chama lá no direct, a gente vai conversando, tá? Tuca, você também é um amor, um beijo, Alê. Fala comigo lá, tá, Mozuca? Esse tipo de meninas não são companhias para elas mesmas, não se aguentam. Marisa falou daquelas meninas blogueiras vazias, não é dessas que a gente tá falando? Eu também acho.
Deve ser desafiador, né? Você viver com você mesma quando você não tem nada de valores aqui. Você é uma pessoa vazia e valoriza só, por exemplo, a embalagem, né? Você não tem muito conteúdo. Deve ser difícil também para elas, né, gente? E a gente julgava antigamente, quando a gente não era muito empática, né? Pois é. Olha a Lê, cuido da casa, filhos, marido e da minha mãe com Alzheimer. Nossa, sinto muito pela sua mãe. Essas mulheres são cheias de mimimi. Com certeza, mas aí é que entra, sabe o que, Ale? O julgamento. Porque é fácil pra gente chegar e meter o dedão e falar assim: você é isso, isso e isso, você é fútil, você é não sei o que lá e blá blá blá. Sendo que pra ela só aprendeu aquilo ali. Entende? Não tem como a gente exigir que a pessoa seja um algo mais se é só aquilo ali que ela tem pra dar. Então a gente fica julgando as pessoas. E não é legal a gente julgar ninguém, porque senão a gente entra na vulnerabilidade ali também pra ser julgado a qualquer momento. E ninguém gosta de ser julgado, né? Então eu aprendi muito sobre julgamento nos últimos anos da minha vida. E não é algo que vai levar a gente em algum lugar. Então vamos cuidar quando a gente for falar, principalmente de outra mulher, porque a gente sabe a dor e a delícia que é ser mulher. E nessa nossa sociedade ainda, mais ainda, né? Então imagina a dor que essa menina vazia, cheia de mimimi, deve estar sentindo por não saber ter outro ofício. Imagina o medo dela de acabar, por exemplo, se acabar a internet do mundo. Isso nunca vai acontecer, mas é um exemplo idiota, hipotético, só para você ter uma ideia. Acabou a internet do mundo, acabou o canal dela, pronto, ela perdeu a senha, roubaram um hacker, levou o canal dela, e aí ela vai viver do quê? Meu Deus do céu, se era só aqueles 4 milhões lá que ela tinha de pessoas, era a única coisa que ela sabia fazer na vida, era dançar para eles o quadradinho e falar umas besteiras lá e mostrar os produtos que ela patrocinava. Ela não sabe fazer mais nada. Imagina o medo e a insegurança que essa pessoa, essa mulher não deve ter. Essa menina, geralmente é menina, né? Então isso, eu acho que a gente consegue ter mais empatia quando a gente se coloca no lugar da coleguinha por esses olhares, sabe? E aí a gente julga menos e não fica dando brecha pra ser julgada também, né não? Vamos ver vocês. Ai, minhas costas tá doendo. Muitas vezes são um pouco vazias do amor de Deus e não dão conta. Também acho que falta muito Deus na maioria das pessoas que são fúteis, né? Oi, Rô! Ah, olha quem tá aqui. Gente, vamos falar de ajudar os animais? A AAC, que é a associação lá de Campinas, eles ajudam os animais, é uma ONG incrível. Olha o que eles falaram. Só passamos para dizer que além de ser uma gatíssima por fora, tem um coração maravilhoso e um amor pelos animais incrível por dentro. Linda por todos os ângulos. Eu até me emociono. Significa que eu tô para menstruar. Para eu ficar emocionada com as mensagens de vocês, assim, de chorar, é por causa disso. Vou printar para depois eu falar com eles. Mas o que eu quero dizer é, vamos pensar nos animaizinhos também nessa quarentena? Vocês estão fazendo alguma coisa por eles? Eu, quando vou, já acordo, já passando mal, já pensando nos animais que estão na rua. Aí, depois que eu comecei a terapia, comecei a me priorizar mais e equilibrar os meus resgates. Então, tenho procurado não sofrer tanto, mas alimentar e sair para ajudar na medida do possível, desde que isso não me prejudique, não prejudique a minha saúde mental, nem física, nem o meu trabalho. Então, o ideal de tudo na vida é isso, é a gente encontrar o equilíbrio. Eu tô suane. E foi muito bom quando eu voltei pra terapia. A gente nem falou sobre isso, podíamos fazer uma live só de terapia, só de falar da terapia, né? Então é isso, vamos ajudar. Se você não pode, por exemplo, ir pra rua pra fazer isso, contribui mais com a ONG, 5 reaisinhos, 10 reaisinhos, né? Se você estiver fazendo alimentação saudável, você sabe que deixar de comer besteira dá para economizar muito. Então a gente pode sim ajudar com 10 reais aquela menininha que tem aquela doença lá, que tem aquele remédio milionário que eu postei aqui outro dia. A gente pode ajudar uma ONG, a gente pode ajudar de várias formas, né? Porque, como eu falei aqui para vocês, a gente não passa um monte de coisa que milhares de pessoas estão passando. Então só por isso a gente já tem que ser muito grata e ajudar quem a gente puder de qualquer forminha. Qualquer coisinha, porque assim a gente diminui o tanto que outras pessoas vão ter que fazer grandes coisas. Se cada um ajudar um pouquinho,
não vai precisar de uma pessoa ajudar um tantão. E muitas vezes vai ficar faltando. Então, se cada ser humano se conscientizasse disso em relação a tudo, aos animais, essa é uma grande briga que eu tenho dentro do meu condomínio, porque eu falo, os animais abandonados na rua, que querem entrar aqui, que não sei o quê, é um problema social. Não adianta você falar, é o cara que não castrou, é o outro que abandonou. Com certeza. Mas eles não podem falar. Aí você vai fazer o quê com esses animais? Vai incinerar tudo? Vamos destruir? Não existe isso. Fazem parte da natureza do nosso planeta. Estão aqui por uma razão e a gente tem que respeitá-los. Né? Não é porque eles não podem falar e nem se defender como nós, com raciocínio e palavras e etc., que a gente vai desprezar um ser humaninho que está no meio da rua precisando de ajuda. Outro dia eu fui dar água para um cachorro que estava perto da rodovia, 1,5 litro. Ele tomou de água. Gente, vocês têm noção do que é isso? Que eu ando com aquelas garrafas grandes no carro, além da ração. O cachorro tomou 1,5 litro. Tudo bem que ele era grandão, mas, cara, tomar 1,5 litro de água numa lapada... Aí eu fiquei besta, eu falei, tá vendo? Eles precisam muito disso, então ajudem, contribuam mais, tá? A Marisa falou que trabalhou num abrigo, olha que legal, de mulheres vítimas de violência doméstica, ela sabe muito bem como é que é, trash, né, Mar? Demais. Nunca parei pra pensar nisso, relacionamento tóxico vai muito além do abusivo, com certeza, Cami. Verdade. Tô descendo vocês aqui pra ver o que vocês estão falando, pra gente poder continuar. Projeto Meu Focinho Amigo também veio dar beijo, tá vendo, gente? Contribui. Qualquer coisinha que vocês fizerem, porque é caro pra cacete. Cada animal que a gente resgata vai uma grana, né? Então, quando a gente pega uma ajuda daqui e outra ali, somando tudo, é maravilhoso. Então, o pouco vira muito. De verdade. Às vezes você fica com dó. Igual quando você não quer ir na academia, você pega e fala assim, ai, não vou, porque eu só tenho 20 minutos pra eu ir pra treinar, pra fazer 20 minutos, ou então pra eu sair pra caminhar 15 minutos, é melhor nem ir. Pra doar R$5, melhor nem doar. Não existe isso. Isso você deve estar falando porque você deve ser perfeccionista e seus negócios devem ser, tudo tem que ser incrivelmente perfeito. Não precisa. Você pode doar sim R$5, você pode doar 3 se você só tiver R$3. Porque o seu 3 vai juntar com outro 3 da coleguinha, com outro do coleguinha, e aí de repente eles têm R$1.000 de 3 em 3. Mas é a diferença que a gente faz realmente no mundo com o pouquinho que vai. Vou ler vocês então. Érica, sua linda, um beijo. Conta, por favor, o que mesmo, hein, Bia? Bibi que perguntou, conta, o que era mesmo? Não lembro. Amanda, tô na luta de perder peso, estou passando um momento difícil de separação. Ai, Amanda, olha, você podia usar a separação como uma lipo de pobre. Eu sempre brinco que quando eu comecei a me divorciar, menina, mas eu emagreci, que foi uma maravilha. Ao contrário de antigamente, que eu comia quando eu tava passando momentos ruins. Aí foi aí que eu comecei a mudar a mente, foi nesse divórcio. Então, se você conseguir encontrar o seu amor próprio agora, nessa separação, e entender por que você não precisa jogar a ansiedade desse término na comida, você consegue fazer com que você emagreça no divórcio ao invés de você engordar. Mas você precisa entender o seu amor próprio agora. Por que você está saindo dessa relação? Por que ela se tornou tão ruim? Por que você merece coisa melhor? O que aconteceu dentro de você que te faz não aceitar mais isso? Ou você está sendo terminada porque... De toda forma, ainda que ele não te queira mais, é uma bênção. Isso é um livramento, maravilha. Significa que tem coisa muito melhor pra você. Porque quem não te valoriza não te merece. Percebe? Então, encontra esse ponto aí dentro pra você fazer disso uma coisa pra te ajudar a não comer. Porque aí você entra no negócio do amor próprio e vai se cuidar. Então tá te dando vontade de comer, tá ansiosa, viu alguma coisa dele na rede social, porque a gente tem essa tendência, né? Ou alguém contou alguma coisa, você fala, vou sair pra rua agora, apesar de não poder sair, eu vou fazer uma caminhada aqui embaixo do prédio, eu vou andar aqui dentro de casa, eu vou ligar uma música e vou dançar. Começa a transferir o ato de comer para uma outra coisa que também alivie a sua ansiedade. Isso serve para qualquer uma de vocês, não só para Mandinha, que tá passando aí esse problema da separação. Eu desejo que tudo se resolva da melhor forma
e que vocês fiquem bem. E que se tiver filhos, mais bem ainda, porque os filhos não merecem viver o emaranhado de uma separação que 2 adultos criam, cheio de egos, né? O bichinho lá, a criancinha, não tem nada a ver com essa história. Então, eu desejo tudo de bom pra vocês. Joel, eu queria muito seu e-book, tentei baixar, recebi no dia da live da Maria Orlando. Só não recebeu. Seguinte, confere que você colocou o seu e-mail certinho, confirma isso lá. Porque quando você digita o e-mail, ele vai automaticamente pro seu e-mail. É na hora, pum! Então, se não chegou, às vezes faltou alguma letrinha do seu e-mail. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente deixa de receber materiais por conta de colocar e-mail errado. Porque você digita ali, né? O corretor já manda uma coisa lá. Então, pede de novo. Não tem problema. Entra lá no link e pede. Tá bom, lindeza? Camilinda falou que minha Bíblia é maravilhosa. Eu queria conseguir uma dessa. Eu não sei nem onde foi. Minha mãe é dessas que vai comprando os trem quando viaja e tudo. Eu posso perguntar pra ela. Se ela souber, eu conto pra vocês onde tem, tá? A Lu falou assim, ó. Estava indo tão bem, emagreci 8 quilos, estava indo pra academia. Depois engordou 2 quilos já. Depois da quarentena. Porque se você estava indo bem e estava lá na academia, o que te impede de trazer essa força, essa motivação? Era o ir para a academia que estava te dando a força? Porque você pode trazer para fazer os exercícios em casa. Tem várias pessoas fazendo isso agora. Joga aí no YouTube, exercícios em casa. Você vai encontrar muita coisa fácil de fazer com cadeira, com sofá. E aí você vai ativando de novo essa força, para pelo menos você não ficar parada nesses dias aí, né, daqui até o dia que a gente puder voltar para nossa vida. Viu, Lu? Não deixa não ficar. Kimberly, um beijo, Camilinda, Dai. Su, concordo que será um momento de transformações, crescimento e conscientização. Suzana, também. Su, tamo junta. Cami, eu acabei de falar um negócio da Bíblia e você já tinha falado, né? Pode deixar, com certeza. Questão de cultura, com certeza, o negócio lá da China, também acho, né? Tanto que a gente come vaca e na Índia a vaca é um ser sagrado, né? Eles não comem a vaca de jeito nenhum lá, até o McDonald's. Eu queria até experimentar como é que é um McDonald's na Índia, né? Deve ser doideira. Então, tem muita gente falando aqui, tô com medo de não conseguir retornar à minha dieta e exercício. Ficar com medo não adianta nada, até porque o medo ele paralisa. Você já teve com medo e saiu conquistando tudo na vida? Dificilmente, né? É muito mais fácil quando você tá aberto e fala, eu vou conseguir. Mesmo que dá aquele medinho, a gente vai com medo mesmo. Agora, quando a gente faz esse medo de ficar jogando um trem lá pra frente que você nem sabe como vai ser e tudo mais, você impede, inclusive, de fazer aqui e agora. Foi quem? Lucivânia. Lu, o que te impede de você retomar essa dieta e exercício agora? Você é que falou da academia, né? Que eu acabei de ler você, por sinal. O que te impede, cara, de fazer agora? Tipo, perdeu lá o time lá, não consegue mais fazer igual eu tava fazendo na academia. Mas você tá agora em casa, de bobeira, tem comida saudável e tá bem, não tá gripada, não tá nada, vamos voltar. Deixa esses 2 quilos pra lá e volta agora, depois que terminar a live. Vai. Eu lembro quando eu tava na saga, assim, quando eu tava igual vocês, começando, eu ia 11 horas da noite, porque eu morava num condomínio que tinha uma academia muito boa. Eu andava a pé até o centro lá do coisa, a academia ficava aberta e eu podia treinar a hora que eu quisesse, era maravilhoso. Então, usem o que vocês têm aí em casa mesmo, do jeito que vocês conseguem, mas não deixa de fazer, né? Vai desanimar por quê? Só porque todo mundo parou, você vai parar também? Não, né? Porque senão como que você vai estar depois, quando terminar tudo isso? Pensa nisso. Joelma falou assim, ó, meu marido teve um hipertiroidismo causado pelo estresse, veio tudo junto, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, meu Deus. Descobriu que tinha pressão alta, muitas coisas mesmo. Desejo que ele fique muito bem. E é bem isso. Quando você não resolve na mente, o corpo converte em enfermidade, né? Gente, eu tenho uma reunião daqui a pouco com a minha médica, com a doutora Priscila, maravilhosa. Mari, como é esse remédio manipulado para tireoide? A Lani, a minha doutora que passa, inclusive, eu nem sei te dizer. Ela passa de acordo com os meus exames, inclusive. Eu vou comer... Ai, tá começando a chuva. Que delícia, gente. A gente passou muito calor aqui hoje nesse Goiás. Parecia o sertão
do deserto do Saara, tava brabo. Aí agora tá caindo uma chuva abençoada ali. Depois eu vou contar pra vocês o drama que eu tô vivendo com os cachorros que estão entrando aqui no meu condomínio e agora eu vou ter que botar comida pra eles lá fora. Depois a gente vai falar sobre isso, porque tem gente aqui que não gosta de animal. Mas depois eu conto. Lucilin, dá um beijo. Os animais precisam de nós. Eu coloco ração no saquinho de geladinho e deixo no carro pra matar a fome dos peludos de rua. Ah, que bonitinha, Valdete. Parabéns. Um beijo, Valdete. Você é das minhas. Eu também. Eu ando com muita ração dentro do carro, porque na cidade que eu moro tem muito abandono. Eu ando muito em rodovia, viajo demais, então encontro muitas situações assim. Então eu sempre tenho também. E vai começar a chover, pode ser que a internet fique ruim, hein? Terapia é vida, tô descendo vocês. Deixa eu ver quem mais. O pouco é muito. Se cada um ajudar, a Flá falou, irá tornar-se um grande valor, exatamente. Mary Lindas. A Paulinha. Paulinha, só tô te lendo agora. Tô perdida, essa live não era amanhã. Amanhã é outra live. E eu não te conto, Paulinha e companhia dos Bilisquetes, que me pediram muito a live dos Bilisquetes. Quarta-feira eu vou fazer essa live. Aí eu vou colocar pra vocês, vai ser às 11 horas da manhã, tá? Quarta-feira, mas eu vou colocar nos stories pra vocês não esquecerem, tá bom? Então amanhã a gente tem a live da autoestima em crise. Na quarta-feira a live dos Bilisquetes, como fazer pra parar de ficar nessa beliscação absurda. E a live da quinta eu vou confirmar depois com vocês com quem que vai ser, tá bom, amores meus? Ah lá, Juju também acabou o namoro dela na quarentena. Juju, agradeça a Deus, porque tudo que tá acabando nesse período de crise, de não sei o que, é porque realmente era o que era pra ser. É o melhor que tinha. Tá, tudo que não presta tá morrendo, tá indo embora, tá se esvaindo, tá, Deus tá levando, tá resolvendo. Então, os relacionamentos também. Apesar de que tem muita gente que é boa que deve estar morrendo também, né, gente? Mas eu digo que na maioria das coisas ruins que estão indo embora é pra gente pensar nisso, nas coisas que estão indo embora. Justamente pra romper com muitos padrões, é pra acabar com tanta crueldade, ou pelo menos minimizar a crueldade com os animais, é pra melhorar a questão do planeta. E o seu relacionamento também. É pro seu bem maior em 2020, pra você ter muita coisa boa, porque relacionamento... E eu posso falar, meu Deus, um dia eu quero dar muitos depoimentos sobre relacionamentos. Sério, acho que depois que eu já tiver emagrecido todas as mulheres do mundo, eu vou ter que me tornar coach especialista em relacionamento. Tanto que eu tenho uns gabaritos pra falar disso aí. Então, quando acaba, é porque realmente é pro nosso bem maior. E coisa muito melhor vai vir. Nossa Senhora, se vai. Presta atenção. Juliana Marques Estúdio, que linda, que saudade. Juju também emagreceu comigo, não foi, Juju? Maravilhosa. Ana, engordou 7 quilos, depressão. Já estava em depressão ou ficou em depressão depois dos 7 quilos? Isso é muito importante eu saber. Eu lembro de você na academia à tarde, sempre muito astral. Ah, que amor, verdade, obrigada, um beijo. Será que eu tenho tireoide? Estou com esses sintomas. Wesley, menino, vai ver, vai fazer os exames, porque pode ser que você tenha um hipotireoidismo igual eu tinha. Era hipotireoidismo subclínico. Ele não aparece nos exames, mas você tem todos os sintomas. De 10 sintomas, eu tinha 9. Aí a minha médica, que é uma médica esperta, depois de 1000 médicos não saber o que eu tinha, falar que eu estava até tendo várias crises de depressão, sendo que não era isso naquele momento, ela descobriu isso aí. Depois que eu comecei a tomar o remédio da tireoide, pronto, voltei a emagrecer. Então isso é muito importante vocês verem e irem em médicos bons, né? Hoje eu ia ter uma consulta com um psiquiatra, não tive. R$480 a consulta. Aí eu fiquei com dó de pagar. Mas depois eu fiquei pensando assim, falei, gente, se é um médico, ele estudou muito pra chegar até... E outra, ele lida com essas questões, se ele for bom, vou indicar pra vocês, porque ele lida com essas questões de ansiedade, depressão, não sei o que, coisas psíquicas, com homeopatia, tudo que a gente quer na vida, né? Mas eu só vou indicar ele se ele for muito bom mesmo, porque eu cansei de ver já a gente indicando coisa ruim e até atrapalha o processo da outra pessoa, né? Camila, Camilinda, amanhã a live é às 18, tá? Tá lá nos stories, 18 horas, tem até um lembretinho pra vocês ativarem pra não esquecer,
tá, morudas? Síndrome do pânico e ataques de ansiedade. Estou fazendo terapia. O Wesley falou, faz terapia já é uma bênção. E se for o caso, talvez você precise tomar remédio. Talvez seja bom mesmo você conversar com um psiquiatra para isso. Porque às vezes a gente só melhora com remédio. Tem caso que infelizmente vai precisar tomar remédio. Não tem jeito, né? E às vezes a gente fica com medo de tomar remédio, se sentir fraco, a sociedade vai julgar. Ah, então eu tô tomando remédio, então eu não sou tão forte assim, né? Que se lasque o que os outros vão pensar. O importante é você. Ainda que você fique fraca e fique viva, né? Mas agora ficar forte morta não adianta nada. Então às vezes a gente tem esse medo. Eu tive preconceito muito tempo pra tomar remédio. Foi horrível, ouvi várias coisas, principalmente de família, namorado, gente perto, sabe? Uma bosta. Pois é. Então um dia falaremos sobre isso. Ó, ganho peso facilmente, como compulsivamente. Wesley, por favor, faz esses testes. Pede para sua endócrino ou até um clínico geral pode passar. É TSH, T3, são os exames mesmo da tireoide para você poder examinar isso aí. É uma pena, mas vou ter que deixar a live 1h da manhã. Ah, ela tá em Portugal, tratar os bichos do canil, que linda. Um beijo, Portugal. Vou deixar a live salva sim, com certeza. A Jo falou que uma separação é muito difícil, dói muito, no momento a gente fica mal e com o tempo vai entendendo a razão, exatamente. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter alguém para falar pra gente que aquilo ali é proposital, divinamente, propósito divino. Porque se a gente não tem, a gente fica mal, a gente fica para baixo, achando que, meu Deus, a gente perdeu muita coisa, não é? E, no entanto, às vezes foi a outra parte que perdeu horrores e a gente fica aqui se colocando para baixo. Então, por isso que eu faço questão de falar que todo término é muito pro nosso bem, muito. Eu nunca aceitava isso, nunca. E aí, quando eu comecei a entender, aí a vida começou a fluir. E aí o amor próprio vem, porque você deixa de ser dependente emocional. Às vezes a gente fica com medo de terminar por insegurança. Como que eu vou viver sozinha? Como que eu vou ficar em casa sem um homem, né? E esses dias eu falei pra minha vizinha que bom, Wesley. Eu falei pra minha vizinha que eu tinha parado de comer carne, né? Aí ela falou assim, ai, Mari, não dou conta, amiga. Pra mim, um prato sem carne é a mesma coisa que uma casa sem marido. Eu falei, então tá ótimo, porque tem muita casa que funciona ok sem um marido. Então você vê a crença que ela traz do passado de que um casamento, uma mulher, para ter uma vida boa, ela tem que ter uma porra de um marido ali, entendeu? Então, a mesma coisa, o prato para ser gostoso tem que ter a carne, porque te ensinaram assim, é cultural. E eu vou usar essa analogia pro resto da vida agora, porque foi muito boa ela ter falado isso. Foi muito bom, porque ela é conservadora, ela é mais velha, ela é casada com um homem 30 anos mais velho que ela. Então, essa é a cultura dela. Ela aprendeu assim, tá errado? Não existe certo e errado. Existe aonde você se sente bem, né? Existe onde você está sendo valorizada, onde você está feliz. Se ela é super feliz desse jeito e se sente ótima, maravilhosa, pensando que ela só é bem, só vive bem e feliz se ela tiver um homem na casa dela, se a casa dela só vai funcionar e ser um lar com um homem e ela vive bem com isso, tá ótimo. O duro é se ela tivesse essa crença e não tivesse um homem com ela e não conseguisse ter um homem ali. Se ela soubesse que nunca mais ia ter, por exemplo. Aí ela ia viver mal, porque, né, essa é a crença. E ela não consegue realizar aquilo ali, aí isso ia ser ruim. Agora, se ela tem essa crença e vive bem, né, quem somos nós? Então isso, eu vim aqui pra falar da gratidão. Eu vim aqui pra dizer pra vocês que tá ruim, mas poderia ser pior. Queria dizer para que não vejam que realmente tá ruim, vejam como algo de um propósito divino, que realmente vocês é ótimo, que nós todos, né? Deixa eu só ver o que é isso aqui, gente. Quando vocês entram na live, aperta o solicita para entrar, mas não precisa. E aí muita gente fica solicitando aqui, e aí o trem fica acumulando aqui, fui olhar. Então vim nessa live para dizer isso, que muitas vezes a gente fica superdimensionando um problema, esquece de olhar para o coleguinha que está sofrendo coisas horríveis e não é para o que eu falei aquela hora? Se conformar com a dor do outro, porque a vida dele tá uma desgraça, que bom, maravilha. Não é isso. É a gente pensar assim, caramba, podia ser eu? Podia, claro que podia, né? Imagina
tantas coisas aí. A empatia, ela vem justamente do se colocar no lugar. Quando a gente consegue olhar o que o outro tá vivendo, igual eu falei aqui. É muito fácil julgar, gente, julgar uma blogueira vazia, que parece fútil, que fala de moda o dia inteiro. Não é muito fácil a gente julgar ela? Mas vai lá viver dentro dela para você saber o que ela tem. Você não sabe. De repente a menina vive uma síndrome do pânico, de repente ela tem uma insegurança enorme porque ela não sabe fazer outra coisa na vida dela. De repente ela vive um problema com os pais dela lá, que sei lá, são drogados. A gente nunca sabe o que os outros vivem. E aí a gente julga. E aí quando julgam a gente entra em parafuso. Meu Deus, que isso, que absurdo, né? Mas o que você estava fazendo ali agora há pouco? Então comece a perceber nas pequenas palavras suas do dia a dia, se você é grata, se você está falando obrigada a Deus, se você está falando da vida do outro com essa língua grande, sabe? Comece a perceber isso aí. Pra você ficar... Isso tudo pra quê, Mari? Pra quê? Pra você ficar bem com você mesma, né? Porque aqui a gente fala de autoestima, emagrecimento, autoestima e bem-estar. Então, pra você estar bem com você mesma, você tem que olhar pra vida com bons olhos, com gratidão, ter empatia. Porque não tem como, gente, uma pessoa antipática, reclamona, rabugenta, viver em sociedade e viver bem. Não tem, não tem. Se você encontrar esse cara, por favor, vamos botar ele no Guinness Book. Porque não tem espaço para essa pessoa. Vivemos numa comunidade, né? Essa pessoa existe, lógico. Tanto que o mundo tá aí complicado, porque tem muito filho da puta, né? Mas a gente que é a maioria, os bons ainda são a maioria. Então vamos continuar praticando isso e levando isso adiante. Então por mais que você esteja desanimada hoje ou ontem ou semana passada como eu tava, sempre vai ter um dia de novo pra gente poder vencer e querer ser feliz. Entende? E se hoje fosse uma segunda chance para você ser feliz, para você poder buscar aquilo que você queria? Quantas coisas você quis fazer na sua vida e não fez por falta de tempo? Porque você falava que não dava para fazer, porque você não tinha como parar para fazer isso, até mesmo ficar com as pessoas da sua família, escrever um livro, ou assistir cursos, ou aprender uma dança por um aplicativo que você comprou e nunca usou. Quantas coisas você já falou que você quis fazer na vida e você não fez porque você não tinha tempo ou você não sei lá o quê. Agora você tem tempo de sobra. E o que tá te impedindo de fazer? Para e pensa. Então tem sabotadores aí para te impedir de ser feliz? Tem crenças aí que acham que você não merece uma vida melhor? Tem crenças aí, tem hábitos fincados no seu cérebro da sua preguiça que você alimentou por anos da sua vida? Com certeza tem tudo isso. Então você tem que ir se conhecendo, praticando o autoconhecimento todos os dias, olhando para dentro de si, estando mais presente no momento presente para você poder identificar essas coisas e poder lidar com elas, né? Porque quando a gente descobre que a gente tem alguma coisa e aceita essa coisa, é muito mais fácil lidar. Então se você tá brigando com a comida e ainda não aceitou que você tem um lance, eu não gosto de falar problema, porque quando você fala problema, fica mais desafiador de você lidar com ele, né? Nosso tempo tá acabando. Então, eu falei nosso tempo tá acabando, apitou 1 minuto e 57. Então, quando você se abre para dizer que as coisas vão ser mais fáceis, quando você se abre para agradecer, é confirmado, inclusive cientificamente. Você libera várias dopamina aqui, ó, no seu cérebro. A sensação vai se espalhar pelo seu corpo inteiro de prazer, de bem-estar, só por você estar se abrindo pro bem, para agradecer, para fazer o jogo do contente, para ser a poliana mesmo, sabe? Então é isso. Eu quero agradecer vocês por terem estado aqui. Era para ser uma live rápida, só para falar da gratidão, de como tem pessoas vivendo coisas que a gente não imaginava, que a gente já é muito grata por não viver isso, e como que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas com o mínimo, né? Que seja a nossa palavra de apoio, que seja 5, 10 reais, como eu falei aqui, que a gente pode ajudar a ONG dos animaizinhos, saindo para levar uma ração, sem se expor, sem encontrar com ninguém. Que a gente levar uma comida, uma marmita para um mendigo, né? Só de a gente fazer isso, a gente diminui a nossa ansiedade, a gratidão, pensar no outro, se colocar no lugar do outro, ver tudo com bons olhos. A gente vai ficando muito menos ansioso. Pode ter certeza disso, viu? Pratiquem, depois me contem. Amanhã, então, live da autoestima. Quarta-feira, live dos beliscões.
Cats, as boquinhas nervosa, viu? Quarta-feira, mas eu vou colocar nos stories pra você não esquecer. De amanhã já tá lá, tem até um lembretinho, coloca lá, tá bom? Vocês não perdem por esperar. Então fiquem bem, uma boa noite abençoada. Pratique a oração, a meditação, a respiração e fiquem bem. Durmam com Deus e até amanhã, tá? Gratidão por terem estado aqui. Um beijo enorme. Um beijo, um beijo, um beijo. Silvana, linda. Gratidão. Nossa, quanta gente falou. Gratidão, gratidão, sim.